Olá, mulheres, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus por mais uma oportunidade que temos de mais um dia poder estarmos aqui juntas no nosso estudo bíblico diário para aprendermos com o Senhor através da sua palavra. O tema da mensagem de Deus para nós hoje é fazendo a diferença no meio de uma geração corrompida. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, porque temos a sua palavra, porque o Senhor nos deixou, Pai, a tua palavra, para nos dar a direção, para nos ensinar o caminho, Pai, que devemos andar. Abra, Pai, o nosso entendimento, para que possamos entender, Senhor, a revelação da tua palavra para nós hoje. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 6 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como de gado, e de feras e de todo réptil que se movia, que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal,
até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Amadas, mas a passagem que nós vamos meditar está aqui no versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. O que faz a diferença para Deus é como nós estamos vivendo. O Senhor tem visto em nós mulheres justas, mulheres retas, mulheres que andam com Ele, assim como Noé. Hoje vamos refletir sobre isso. Como tem sido a nossa vida diante de Deus? Como temos andado nesta terra, nessa geração corrompida em que vivemos? Ontem nós vimos no capítulo 6, no versículo 9, que Deus disse que Noé era varão justo e reto e andava com ele. Nós percebemos um homem que fazia a diferença no meio da sua geração em que vivia, porque ele tinha essas qualidades. Noé era este homem que tinha essas virtudes. O segredo de Noé estava nessas 3 virtudes que o texto bíblico nos aponta em sua vida. Ele era varão justo, reto e andava com Deus. Amiga, se nós também quisermos fazer a diferença nesta terra, nesse mundo em que vivemos, precisamos ter essas virtudes. Precisamos praticar a justiça. Precisamos andar em retidão e em temor à palavra de Deus e andar em sua presença. Noé era um homem justo, ou seja, ele praticava a justiça. Noé era um homem reto, isto é, ele amava a retidão e aborrecia o pecado. Noé andava com Deus, e isto significa que ele tinha uma comunhão diária com o Senhor. Possuindo esses 3 requisitos, nós também podemos fazer a diferença em nossa geração. Mulher, nós fomos chamadas para sermos diferentes em nossa geração. Mas para que haja diferença em nós, nós precisamos das virtudes do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos ter comunhão com Deus, precisamos buscar a sua presença diariamente para as nossas vidas. Vamos ver mais algumas pessoas que a Bíblia cita que fizeram a diferença em sua geração. Enoque fez a diferença em sua geração porque andava com Deus, como vimos no capítulo 5. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada para ir ao encontro do Senhor. José fazia a diferença em qualquer ambiente em que vivia, porque era um homem sábio e ajuizado, que tinha o Espírito de Deus e o Senhor era com ele. Gênesis 39, 41. Samuel fez a diferença no meio da sua geração porque era um homem honesto e ninguém tinha do que o acusar. 1 Samuel capítulo 12. Jó era um homem sincero, temente a Deus e que se desviava do mal e fez a diferença no meio da sua geração. Jó capítulo 1 e capítulo 42. Daniel também fez a diferença no meio daquela geração corrompida da Babilônia, porque ele tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente ao seu Deus, como você pode ver lá em Daniel no capítulo 1 e no capítulo 6. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram em meio à geração em que viveram. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Amadas, nós também fomos chamadas para fazermos a diferença em meio a esta geração perversa e corrompida em que vivemos, na qual
devemos resplandecer a luz de Deus sobre essas trevas, a qual devemos resplandecer como astros no mundo, como diz a palavra de Deus lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 15. Mulheres, em certo sentido, nós devemos ser como as garças, que apesar de estarem pisando na lama, as suas penas permanecem brancas. Calçadas com atos da preparação do Evangelho da Paz, nós podemos caminhar neste mundo sem nos contaminar com ele, como diz a palavra de Deus em Efésios 6, no capítulo 6, no versículo 15. Vamos ser mulheres que fazem a diferença nessa geração. Vamos ser mulheres justas, retas, tementes e fiéis ao Senhor. Vamos andar com Deus, porque não há outra forma de sermos a diferença neste mundo, se não for andando com o Senhor, buscando a cada dia sermos mais e mais parecidas com Ele. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Que Ele possa falar mais ao teu coração, no nome de Jesus. Fiquem todas com Deus, um grande beijo e até o nosso próximo.